a tua palavra em Mateus capítulo 15, versículo de 21 a 28. É um texto bem conhecido, mas é um texto precioso e que tenho certeza vai falar na tua vida, como tem falado na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Mateus 15, 28. É o 15, 21. 15, 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondeu: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que saem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Fecha os teus olhos. Pai querido, muito obrigado porque a tua palavra não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito a que está destinado em cada um dos nossos corações, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus vivo. Que o Senhor nos acalanta junto do seu peito, ó Pai querido. É aquele que nos ensina através do seu Espírito Santo. É aquele, Senhor Deus, que cura as nossas dores. É aquele que nos sustenta e que nos fortalece. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito que vive em nós. Fala conosco nessa noite, Pai, que nenhum de nós saiamos daqui da mesma forma como nós entramos, ó Pai, mas que nós saiamos livres, sabendo que o Senhor é Deus, que opera todas as coisas nas nossas vidas. E como diz a tua palavra, em ti está tanto querer quanto o efetuar. Que essa palavra seja cumprida, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar. A palavra do Senhor nos fala, esse texto, talvez você pense assim, vai falar de novo sobre a filha da mulher cananeia que era endemoniada. Não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre vivendo de migalhas. Nós vamos ver que esse texto nos fala de algo muito interessante. Essa mulher era uma cananeia. Nós sabemos o que tinha toda a cultura daquela região, a cultura grega. Então era um povo que você já sabe sobre isso. Era um povo que, entre aspas, se achava, né? E aquela mulher se defrontou com um problema bastante sério e grave. Uma filha endemoniada. E nós vamos ver o quê? Que aqui existe uma chave, amados, para entender algo profundo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Essa mulher correu atrás e gritava: Jesus, me socorre, minha filha está endemoniada. Me socorre, minha filha está endemoniada. E Jesus não lhe deu bola. Os discípulos se incomodaram. E nós vamos ver aqui que, de novo, aquela mulher realmente achegou-se diante de Jesus. E Jesus disse: Não, eu não fui enviado para vocês. É como se ele estivesse dizendo: Eu não fui enviado para o povo que cananeu. Mas antes eu faço e sirvo. Eu vim para o povo de Israel. Mas aquela mulher simplesmente olhou para Jesus e disse: Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E é aqui que nós centramos essa palavra, amados. Nós vamos ver o que muitas vezes nós estamos comendo de migalhas. Nós estamos vivendo de migalhas na nossa vida. E isso em diversos aspectos. E nós vamos ver o que isso é real.
Às vezes nós estamos o quê? Em alguns tipos de amizade. Vamos considerar? Alguns tipos de amizade. Então você tem uma amiga ou tem um amigo, aquele amigo te diz faz assim, faz assado, e você sempre faz aquilo que o seu amigo te diz para fazer. Em princípio você podia dizer assim, isso é positivo. Não, quero te dizer, meu amado, minha amada, que isso não é positivo. Eu quero te dizer algo muito importante nessa noite. Que todas as vezes que nós vivemos de migalha dos nossos amigos, duas coisas vão acontecer. Medo e você vai ser subjugado. Presta atenção. Vai entrar medo e vai entrar algo que é ser subjugado. Você vai dizer assim, tem embasamento bíblico nisso? Tem sim. Se você observar, o povo quando saiu do Egito, amados, o que aconteceu? Eles foram para o deserto. Eles foram para o deserto e eles começaram ali o quê? A ter medo da situação que eles se encontravam. O que aconteceu? Eles foram subjugados pelo medo. E tudo aquilo que nós não enfrentamos nos torna réu dele. E aqui, realmente, eu quero considerar com os irmãos diversas coisas. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que é algo extremamente importante, que nós vemos o que realmente o diabo quer que você faça, que você fique subjugado, que você tenha medo, que você se acovarde e que você seja um perdedor. Fico pensando em muitas situações de relacionamentos. Isso vale para relacionamento familiar também. Vale para relacionamento familiar. Existem mulheres que têm realmente uma baixa autoestima. E essas mulheres com baixa autoestima, o homem vem o quê? E subjuga ela com facilidade. E o que acontece no interior dela? Medo. E ela cede a tudo aquilo por medo e porque não tem condições de romper com uma situação para mudar. Eu me lembro aqui de um testemunho da Joyce Meyer. E no tempo ela foi por 21 anos, até os 21 anos, aliás, ela foi molestada pelo pai. Ela foi molestada pelo pai. E ela vivia debaixo de um medo muito grande. E ela o quê? Realmente era subjugada por aquele sentimento. A autoestima dela estava no chão. Até que um dia, conhecendo ao Senhor, ela o quê? Tomou uma posição e ela saiu de debaixo daquele jugo. Eu quero te dizer que todas as vezes, amados, que nós estamos comendo migalhas, às vezes o que? Migalhas com medo de perder o nosso amigo, come das migalhas e se sujeita àquela amizade que nem sempre é benéfica para nós. Num relacionamento familiar, num relacionamento afetivo, nós de forma alguma podemos ser subjugados. De forma alguma. E eu quero te dizer mais, isso vale para diversos aspectos na nossa vida. Vale para o aspecto profissional também. Então você vai ver o que eu te pergunto, como que você fica quando o teu chefe te chama? Isso é um sensor para você. E para mim, como você fica quando o teu chefe te chama? Uma pessoa de baixa estima, amados, tem sempre medo. Uma pessoa de baixa estima acha-se sempre incapaz. E o que acontece? Muitas vezes ela tem um chefe que a subjuga e realmente faz dela se sentir ainda pior. Quero te dizer que muitas vezes, profissionalmente, nós precisamos romper com estigmas. E nós precisamos romper com medo. Tem gente que fala assim, não, tá bom isso que eu sou, tá bom. Isso é realmente viver debaixo de migalhas.
Sabe por quê, amados? Nós estamos num crescente. Se nós aceitarmos viver somente aquilo que nós estamos vivendo, sem romper com as nossas limitações, sem romper com o medo, nós vamos ver que nós vamos ser subjugados por aquela circunstância, por aquelas pessoas. Nós vamos ver o que realmente a questão do medo é um negócio bastante sério. Medo de perder, medo de realmente não alcançar aquele objetivo. O medo é que rege a vida das pessoas que vivem comendo migalhas. Existe, lá em Juízes, no capítulo 1, a história de um rei cananeu. Essa mulher era cananeia. Só para que você entenda realmente o que existia na cultura e no entendimento dessa mulher cananeia. Nós vamos ver o quê? Que lá existia um rei. Esse rei, está aqui em Juízes, ele se chama Adoni-Bezeque. Está no capítulo 1 de Juízes, no versículo de número 7. Mas para que você entenda quem era esse rei, ele era um rei cananeu. Os cananeus, amados, eles eram extremamente maus. Eles eram daquele que não tinha dúvida em matar uma mulher e romper-lhe o ventre se ela tivesse grávida. Não tinham dúvida com relação ao quê? A furar os olhos de uma outra pessoa. Então existia naquele meio uma situação bastante acuadora. E esse rei, Adoni-Bezeque, esse nome quer dizer Senhor de Estratégias. Era o nome desse rei. E nós vamos ver o quê? Que a palavra de Deus nos fala de alguma coisa. O Senhor disse assim, disse para Judá, Judá, eu vou te dar o rei, eu vou te dar o rei dos cananeus, e era o caso desse mesmo rei, e você vai tomar posse daquilo que está nas mãos dele. E nós vemos o quê? Que a palavra de Deus nos conta, amados, que realmente foi o que aconteceu. Judá foi, chamou seu irmão Simeão e falou, você me ajuda na peleja? Vamos lá? Ele falou, vamos lá. Eu te ajudo depois na sua peleja. Vamos lá, vamos lá. E foram. E realmente pegaram a Adoni-Bezeque. E sabe o que fizeram com ele? Cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Mas escuta o que este mesmo rei disse. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Eu o trouxe a Jerusalém e morreu ali. Presta atenção. E é isso que eu quero que você entenda com relação às migalhas, meu amado, minha amada. 70 reis. Ele tinha 70 conquistas em relação a esses 70 reis. Ele cortou-lhes os polegares das mãos e dos pés. E eu gostaria que você entendesse que isso tem a ver com as migalhas que a mulher cananeia citou lá. Você vai ver o quê? Que quando se cortava o polegar, amados, primeira coisa, se a pessoa é analfabeta, como que ela dá a identidade dela? Com o dedo polegar. Então a primeira coisa que este rei fez com aqueles outros 70 reis foi tirar-lhes a identidade. A identidade. E nós vamos ver que se nós vivemos de migalhas, nós também perdemos a nossa identidade. E isso é sério. Porque se nós vivemos de migalhas, nós nos contentamos com as coisas rasas. Até com uma vida espiritual rasa. Conhecendo a Deus um pouquinho tá bom. Eu não quero ir mais a fundo com Deus.
Eu não tive grandes experiências com Deus. Tá bom para mim assim. Não, não tá bom. Até na nossa vida espiritual nós não podemos viver de migalhas. Não é esse o propósito de Deus para conosco. Sabe por quê, amados? Identidade. Se nós vivemos raso com o Senhor, nós nunca vamos saber quem nós realmente somos em Cristo Jesus. Sim? Você não vai saber da autoridade que você tem em Cristo Jesus. Você não vai saber dos teus direitos com Cristo Jesus. Você não vai saber do nível de proteção que o Senhor tem para você. E você não vai desfrutar o quê? De intimidade com Deus. Ou seja, você está vivendo das migalhas do reino de Deus. E tem mais. Nós vamos ver o quê? Que aqui, isso é uma das coisas que acontece. Aquela finalidade dele ter cortado o polegar também, o quê? Destes reis, era para que eles não pudessem pegar armas de guerra. Ou seja, além de tirar a autoridade daqueles homens de guerra, também tirava-lhes a identidade. Isso é consequência das migalhas. Nós vamos ver aqui com relação ao pé. Se você realmente tiver a oportunidade de ver alguém que perdeu o dedão do pé, o que vai acontecer? Nós vamos ver que a primeira característica de perder o dedão de pé é perder o equilíbrio. A pessoa perde o equilíbrio. E nós vamos ver o quê? Que uma pessoa que vive de migalhas perde o equilíbrio também. Nós vamos ver o quê? Que deixa de ter um bom senso. Deixa de ter discernimento do certo e do errado. Porque vive de migalhas. Outra característica de perder o dedão do pé. Aqui citado o quê? Nesse texto. Que Adoni-Bezeque fez com os demais reis e que fizeram com ele. Além de perder o equilíbrio, essa pessoa não poderia mais caminhar longamente como ela fazia. Ou seja, a caminhada dela se tornou mais curta. Presta atenção, meu amado, minha amada, presta atenção. Quando nós vivemos de migalhas, nossa caminhada também é mais curta. Perde-se o equilíbrio. O medo te leva a atitudes inesperadas. Sim ou não? Sim. Leva-nos a atitudes inesperadas. Atitudes afoitas. Eu mesma já contei o quê? Que numa situação o quê? De tensão, se eu estiver no trânsito, realmente eu preciso o quê? Ganhar o equilíbrio de novo. Porque senão é capaz de eu passar em sinal vermelho atrás de sinal vermelho. Por quê? Eu vejo que isso aqui é proveniente o quê? Do sentimento de medo naquele momento. Então o que acontece? Nós precisamos recuperar isto. E aqui que eu quero chegar e centrar essa palavra. Eu quero centrar essa palavra aqui. Você vai ver o quê? Que aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, em Mateus, existe algo que aconteceu e que foi extremamente importante. Como que nós deixamos de viver de migalhas? Nós vamos ver o quê? Que aqui nós encontramos algo extremamente importante. Veja. Que nós encontramos algo extremamente importante. Aquela mulher, primeira coisa que ela fez foi quando Jesus o quê? Disse para ela, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu que os cães comiam das migalhas que caíam da mesa. O que isso aqui diz para nós? Como vencer essa situação de viver de migalhas? Nós vamos ver, amados, que existe aqui algo importante. Em primeiro lugar, achegar-se a Cristo Jesus. Aí você vai dizer, só se eu me achegar a Cristo Jesus já é suficiente? Não!
não é suficiente. Você tem que reconhecer as tuas áreas de migalhas. Você tem que levar diante do Senhor. Senhor, eu estou comendo de migalhas nessa área da minha vida. Senhor, eu estou comendo de migalhas nessa área da minha vida. Quais as áreas que você tem temor? Não temor, medo mesmo. Você vai ver o quê? Que você começa a identificar as áreas aonde você tem necessidade de cura. E nós vemos o quê? Que aquela mulher chegou. Ela chegou diante do Senhor. Fico até me ponderando aqui se ela não se lembrou dessa história desse rei. Ela era daquele povo. Quem que comia das migalhas diante daquele rei? E que ele teve que comer também diante realmente do povo de Israel, que tomava posse de Jerusalém. Fico imaginando aquela mulher, talvez se lembrando que ela, talvez como cananeia, não tinha uma identidade. Talvez ela não se sentisse equilibrada, porque aquela situação familiar dela detonou com tudo aquilo que era segurança dela, com tudo aquilo que era identidade dela, a ponto dela perguntar: que me adianta ser cananeia? Que me adianta ser cananeia? E nós vemos o quê? Que ela achegou-se diante do Senhor. E realmente ela se humilhou. Ela detectou as áreas em que ela tinha medo. As áreas em que ela vivia de migalhas. Sabe, amados, nós vamos ver o seguinte. Às vezes, nós vemos a questão da ira, né? A questão da ira. Uma pessoa pode se irar. Ela pode se irar. Mas nós vamos ver o quê? Que muitas vezes essa ira sai do controle e ela faz um monte de besteiras. Nós vamos ver o quê? Isso é migalha? É migalha também. Isso é migalha também. Porque Deus quer que nós tenhamos domínio sobre estas migalhas. Deus quer nos curar o quê? Daquilo que é raso na nossa vida. A falta de domínio próprio é rasa, precisa de cura. A mesma coisa, amados. Nós vemos e podemos aplicar isso, as migalhas, em todos os aspectos da nossa vida. Podemos aplicar no aspecto financeiro. Podemos aplicar no aspecto de saúde. Então nós vemos o quê? Que muitas vezes nós já falamos aqui sobre a questão o quê? De comer desenfreadamente. Nós precisamos dominar isso. Nós vamos ver, tudo vai trazer consequência. Nós vamos ver o quê? Que o fato de beber, o fato talvez o quê? De se drogar, tudo isso vai trazer consequências. Isso é viver o quê? De migalhas. Mas eu quero te dizer que aqui o Senhor, Ele fez uma distinção clara que nos abrigou nessa palavra. Ele disse: eu não vim senão ao povo de Israel. Jesus veio para fazer aquele povo de Israel um povo que o representasse na face da terra. Mas eu quero te dizer que quando nós apresentamos as nossas áreas rasas, as nossas áreas de migalhas, e nos achegamos a Ele em fé, cumpre-se a palavra de Deus, que nós somos zambujeiro, enxertados na oliveira verdadeira. Amém. Nós vemos o que o Senhor Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Quando nós vemos com as nossas mazelas, com a nossa pequenez diante do Senhor, e nós reconhecemos: Senhor, essa área dentro de mim é uma migalha. Eu tenho baixa estima nessa área da minha vida.
Muitas vezes nós podemos ver, amados, pessoas que são bem-sucedidas profissionalmente. Temos cientistas que escrevem maravilhosamente. Mas eu pergunto, onde estão as migalhas nessas vidas? Sabe por quê, amados? Perfeito só o Senhor. Perfeito só o Senhor. Todos nós necessitamos de cura em alguma área da nossa vida. Às vezes, eu já tive a oportunidade de ver isso em tantas vidas que eu conheci lá atrás. Grandes homens, grandes mulheres, grandes cientistas, que era uma falência familiar. Áreas de migalhas. Áreas que precisavam o quê? Realmente achegar-se a Cristo Jesus. E eu quero te dizer, meu amado, minha amada, todos nós temos áreas de migalhas. Todos nós temos áreas de conserto, mas eu quero te dar uma boa nova. Nós oramos aqui, nós estamos num processo. E Deus está pronto a tratar com isso e conosco. E nós vemos aqui que o Senhor, quando olhou aquela mulher, e ele entendeu que ela dizia, essa é a minha migalha, Senhor. Eu me sinto absolutamente fragilizada. Eu tenho uma baixa estima, porque o meu povo era um povo mau. Era um povo mau. E isso está dentro de mim. Senhor, me livra disso. Nós vemos o que o Senhor olhou para aquela mulher, como olhou para você e para mim, e disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme tu desejas. Esse é o processo de cura. Esse é o processo de cura que Deus tem para cada um de nós, amados. E Deus quer fazer isso com a sua vida e com a minha vida hoje. Eu quero te pedir que você realmente fique de pé. Nós vamos deixar o Espírito Santo de Deus examinar o nosso coração. Deixa o Espírito Santo de Deus examinar. Deixa ele identificar essas áreas dentro de você. Quais são as suas áreas de fragilidade? Quais são as suas áreas de medo? Quais são as áreas que te subjugam? Quais são essas áreas? Ira, família, filhos, marido, relacionamentos, amigos, vida profissional. Algo que você precisa vencer. Deixa o Espírito Santo de Deus sondar o teu coração nessa noite. E achegue-se a Ele, como essa mulher cananeia, que olhou para Jesus e reconheceu: Senhor, essa área da minha vida, eu estou debaixo de migalhas. Porque o Senhor quer te libertar disso nessa noite. Amém? Amém. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai, poderoso Senhor de toda a glória, toda a santidade, toda a majestade. A Ti seja o louvor, a honra para todo sempre. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor olhou para aquela mulher cananeia. O Senhor sabia de onde ela vinha, Senhor. O Senhor sabia daquilo que estava no seu coração. Mas ainda assim, Senhor, o Senhor viu que aquela mulher achegava-se humildemente diante de Ti, Senhor, confessando a área em que ela precisava de cura, Senhor. E muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor, em seu Filho amado, olhou para aquela mulher e, pela fé, ela foi curada. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor já colocou dentro de nós fé, Senhor Deus, para que nós possamos crescer. Senhor Deus, onde está a migalha? A migalha está no ângulo espiritual. Senhor Deus, em nome de Jesus, que cada um possa sondar e deixar que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração. Porque o teu propósito, Pai, é que nós não vivamos de migalhas, mas que nós vivamos, Senhor,
certamente o melhor que o Senhor tem para nós. Pai querido, em nome de Jesus, nós te entregamos, Senhor Deus, esse momento. Nós nos lembramos, Senhor Deus, daquele testemunho. Pai querido, nós nos lembramos daquele testemunho, onde aquele ex-bruxo encontrou, Senhor Deus, aquela jovenzinha de 15 anos e a perseguiu para matá-la. Aquela jovenzinha tremendo de medo, ó Pai querido, ela realmente gritou, esperneou, mas depois ela recebeu de novo o seu equilíbrio, Senhor, e reconheceu quem ela era em Cristo Jesus. Porque, Senhor, ela tinha uma identidade. Ela tinha a identidade de filha de Deus. E quando ela olhou para aquele homem, para aquele bruxo, para aquele pai de santo, e ela o encarou, ele disse: o meu Senhor é maior do que o seu Senhor. Eu sou filha do Deus vivo e em nome de Jesus, arreda-te de mim, Satanás. Pai querido, tremenda identidade, Senhor. Nós temos uma tremenda identidade. Pai querido, que isso seja ministrado em cada um dos corações. Seja ministrada a identidade de filho de Deus vivo, Senhor. E que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus, Pai. Senhor, ministra isso em cada coração nessa noite. Cura, Senhor, a área de migalha. Cura, Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nosso Rei. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus.